Oiê, tudo bem? Meu nome é Eunice Esteves, sou artesã, massoterapeuta por formação e especialista em cupcakes por paixão. E uma dose aí de chamado divino. E se assim como eu, você ama cupcakes, esse conteúdo é para você. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém te conta sobre eles. Você sabia que não pode usar qualquer receita de bolo para fazer cupcakes? Que quando você faz isso, as chances dele dar errado são muito grandes? Que o cupcake perfeito, gostoso, suculento, que a gente come e pede mais, que a gente ama, o cupcake perfeito, depende da escolha da massa e do equilíbrio dela entre recheio e cobertura. Você sabe como fazer o cupcake perfeito? Se não sabe, se não conhece meu método para fazer o cupcake perfeito, fica tranquila que eu vou te apresentar ele. O cupcake perfeito é muito simples de ser feito, porém não é tão fácil, por isso tanta gente erra fazendo eles, porque elas têm dificuldade no preparo. E para conseguir ter sucesso com o cupcake perfeito, você precisa ter 4 coisinhas. Precisa saber o cupcake perfeito, ter muita vontade de mudar sua realidade financeira, ter um negócio da cozinha da sua casa que te possibilite ter todos os boletos pagos no fim do mês e querer ajudar as pessoas a viver momentos especiais, porque eventos com cupcake são muito mais especiais. Fica todo mundo mais feliz. É desse jeito que você vai conseguir fazer o melhor cupcake da sua vida, encantar seus amigos e familiares nas festas e começar um negócio lucrativo do conforto do seu lar. E se o que você quer é adquirir independência financeira sem com isso ficar longe dos seus filhos ou sair da rotina desgastante da CLT de todo dia, de ter que pegar um ônibus lotado para ir e voltar do seu trabalho, você tá no lugar certo. Fazer cupcakes é uma excelente opção para resolver essas questões. A solução perfeita para mudar sua realidade pode ser feita da cozinha da sua casa, assim como eu fiz. E eu te garanto que você consegue fazer cupcakes perfeitos, mesmo que nunca tenha feito um cupcake na vida. Um negócio de cupcakes pode ser bem rentável. Imagina só se não seria maravilhoso não perder mais tempo e nem dinheiro testando essas receitas de internet, desses e-books de cupcake, que tem mais de 200 receitas, né? Mas nenhuma te explicando por que o cupcake transborda no forno. Te fazendo aí perder a fornada inteira. Esse bando de receita que quase sempre dá errado, causando frustração e prejuízo. Imagina poder pular toda essa parte chata e ir direto para a parte boa. A parte que você se sente segura na hora de fazer e preparar seus cupcakes, porque sabe que eles darão certo. Cupcakes que as pessoas à sua volta vão gostar e te elogiar por fazer algo tão gostoso e maravilhoso. E melhor, vão te pagar por isso, né? Porque elogio não paga boleto. Você já viu quanto tá custando a energia? Tá cara. Então já imaginou ter a receita certa para fazer isso acontecer? Já imaginou dominar o que você faz e com isso ser capaz de criar suas próprias receitas? E o reconhecimento por fazer o cupcake perfeito num mar de gente que faz ele totalmente errado. Já imaginou isso? Se não imaginou, imagina aí. Você pode se destacar e se tornar referência em cupcakes na sua região, uma verdadeira especialista. O curso Beabá do Cupcake, no qual eu ensino meu método, o RCV, Receita Certa Vende, é para quem está a fim de ter um negócio de cupcakes, para quem está em transição de carreira, para quem gosta de fazer doce para festa, para os amigos e família, até para quem nunca fez um cupcake, mas quer fazer e vender, transformando isso na sua fonte principal de renda. Porque não importa se você nunca fez um único cupcake ou se até já fez e ele deu errado. Com o meu método você vai conseguir fazer, porque eu te ensino tudo do zero. Se você estudar e aplicar tudo que eu te ensino lá, não tem como você não conseguir. Claro que tudo isso vai depender do seu comprometimento com o seu crescimento, ok? E já vou te adiantar uma coisa, se você chegou aqui achando que o Beabá do Cupcake é só mais um e-book de cupcakes que vendem por aí, você tá enganada. Ele não é um e-book, é uma formação completa em cupcakes na qual você aprende tudo do zero. Não tem nada igual no mercado, você não encontra nada assim por aí. Porque cupcake não é só uma receitinha, cupcake é técnica, é conhecimento. Eu tô empenhada em te mostrar que não é só bater uma massa e colocar no forno. Te ensino a fazer cupcakes realmente bons para que através deles você consiga realizar seus sonhos. E como já te falei, cupcake é conhecimento técnico, mas é também momentos especiais, sonhos realizados, memória afetiva. Eu já vendi mais de 5.000 cupcakes. Toda a minha base de clientes sempre foi fidelizada. Isso quer dizer que eles sempre voltaram para comprar de novo. Quem já é confeiteira sabe que fidelizar clientes não é uma tarefa fácil. Eu devo tudo isso à receita certa. Foi ela que me ajudou a fazer cupcakes perfeitos ao ponto dos clientes quererem sempre mais.
Para chegar num cupcake perfeito, é preciso equilibrar 3 elementos: a massa, o recheio e a cobertura. Dos 3 elementos, a massa é a mais importante deles. Agora presta bastante atenção no que eu vou te falar. Como você tem feito a massa do seu cupcake? Ela tem ficado seca, leve, sem sabor acentuado? Ou então firme demais com aquele aspecto embatumado? Quais receitas você usa à base de óleo ou manteiga? Você usa margarina na massa? O sucesso do seu cupcake está na resposta dessas perguntas. A massa do cupcake deve ter umidade suficiente para não se ressecar rápido. Entenda que a gente não molha cupcakes com calda igual a gente faz com bolo. Ela precisa ser firme, ao mesmo tempo macia, então precisa encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas. E precisa ser muito, mas muito saborosa, daquele tipo que a gente come rezando e pedindo mais. Eu tenho certeza que você já cansou de testar receitas, cansou de errar, cansou de gastar uma tonelada de dinheiro com ingredientes. Você vai no YouTube, no Google, ou até mesmo no Instagram, pega uma receita naquele canal de milhões de seguidores, mas que não tem todos os detalhes, não tem um método para você seguir, daí você tenta fazer e não dá certo. Tenta 1, 2, 3 vezes e não fica bom. Testa outra receita de gente famosa da televisão e mais erro ainda você desiste. E é aqui nesse ponto que você já gastou uma fortuna e não teve resultado. Imagina o que você poderia ter feito com todo esse tempo e esse dinheiro. Você tá me entendendo, né? Lembra que eu falei no começo que não dá para usar qualquer receita que é pedir para dar errado? Pois é, eu testei muitas receitas, fiz tudo isso que acabei de te falar, até que eu entendi que precisava estudar a fundo para não passar mais por isso. Foram muitas horas de muito estudo até conseguir chegar no cupcake perfeito. Comprei livros, fiz curso fora, estudei a fundo as técnicas de confeitaria até acertar e chegar no cupcake mais incrível e gostoso que eu já tinha feito. E isso me lembrou outra coisa. Você tem por hábito substituir ingredientes da receita? Troca a manteiga da massa por margarina, a massa manteigada? Quando você escolhe os ingredientes somente pelo preço, sem pensar no que essa troca causa no resultado final, você perde o padrão de qualidade do seu cupcake, desequilibra a sua receita, ela desanda, dá toda errada. Nessa troca especificamente entre manteiga e margarina, a forma de papel solta dele com facilidade, deixando seu cupcake feio e inviável para você vender. A massa também perde o sabor, e o sabor é um ponto muito importante, lembra? De novo, ele perde o padrão de qualidade. Você acaba entregando para o cliente cupcakes com massas diferentes em textura, sabor e a qualidade em cada encomenda que ele faz, e isso não é bom. E além do mais, seu cliente pode não gostar do cupcake feito assim, e daí você não vai ser lembrada como a confeiteira que faz o cupcake perfeito, mas sim quem faz o cupcake ruim. E Deus nos livre disso, né? Cupcake ruim aqui não. E ainda sobre a massa, não é só a qualidade dos ingredientes que são importantes. Padronizar a quantidade que vai na forma também é. Não ter um padrão atrapalha na decoração. Se cada um assa de uma forma diferente, a decoração deixa a desejar. Vou aproveitar o gancho, inclusive já pular para o elemento decoração, tá? Eu nem preciso te dizer que a gente come com os olhos, não é verdade? Você já deixou de comer, de comprar algum doce por causa da aparência dele, certo? Pois é. Quando a gente fala de cupcake, estamos falando de um doce que decora mesas, vitrines, que serve como lembrancinhas. Ou seja, ele precisa ter uma decoração impecável, linda, que desperte o encantamento e o desejo de compra nas pessoas. Que tipo de cobertura você está usando para finalizar seus cupcakes? Você se preocupa com a textura desse creme, a aparência dele? Vejo muita gente escolher coberturas que deixam um aspecto nada agradável. Uma decoração murcha, sem brilho. O chantilly é um exemplo do que eu tô falando. Ele é leve demais, não suporta calor, não enaltece o trabalho de bico, tem que ficar refrigerado e ainda passa umidade para os outros elementos da decoração. A cobertura ideal para eles precisa ter textura macia, um ponto perfeito de bico e que seja um facilitador de N decorações possíveis, ou seja, que dá para usar outros elementos de decoração sem que eles derretam em cima do creme, por conta da umidade. Você tem que conseguir usar com tranquilidade flores de açúcar, sabendo que elas vão se manter firmes e lindas em cima dele, mesmo depois de horas. Que vai suportar o peso das flores naturais, biscoitos ou o que mais você quiser usar para decorar. E também que seja possível harmonizar com o sabor da massa e do recheio, porque pensa, num recheio de abacaxi com uma cobertura de brigadeiro meio amargo. Não é uma combinação muito boa, né? Bom,
Mas fique tranquila que com as técnicas certas é muito fácil fazer decorações encantadoras e harmonizar esses sabores. Mais até do que você imagina, tá? Essas coisas não são dom, é técnica, você consegue fazer. E por último, mas não menos importante, o recheio. Sempre me perguntam se podem usar morangos frescos para rechear os cupcakes e a resposta é sempre a mesma, não deve. Pensa, o cupcake tem um formato bem pequeno, né? Ele é concentrado ali. O morango, ele solta muita água. O cupcake não tem espaço para absorver todo esse líquido. O que acontece? A massa vira uma maçaroca no centro, tá? Muitas vezes até quebra e rasga o fundo. Então, precisa analisar esses pontos na hora de decidir por um recheio. Ele não pode ser muito líquido, também não pode ser muito denso. Líquido, ele escorre pela mão fazendo sujeira quando você morde, e denso briga com a maciez da massa. O ponto ideal é cremoso, um cremoso tipo aveludado. Pensa numa textura de um mousse, tá? Essa é a textura que o seu creme deve ter para rechear o seu cupcake. São detalhes que fazem toda a diferença, tá? Por isso é tão importante conhecer para você tomar decisões mais acertadas e saber equilibrar bem esses 3 elementos quando for fazer o seu cupcake. As minhas receitas são todas equilibradas para manter sempre esse padrão. O equilíbrio perfeito desses elementos com as técnicas certas tiram seu cupcake do lugar de mais ou menos e transforma ele num cupcake perfeito. Quando eu entendi isso, quando eu entendi que era importante, foi que eu consegui desenvolver meu método e fazer meus cupcakes muito melhores. O cupcake perfeito. Hoje é muito bom eu chegar aqui e te contar que eu tenho a receita do cupcake perfeito. Só que para chegar na receita certa, eu estudei muito. Eu fiz muitos testes até conseguir desenvolver o meu método. Eu sempre soube o que era um cupcake gostoso. Eu me encantei por eles desde o primeiro que eu fiz. Eu troco qualquer doce de festa para um cupcake. Porém, no começo, eu tinha uma certa dificuldade para fazer eles. Até que um dia eu decidi que eu precisava resolver essa questão. E foi assim que nasceu o RCV Receita Certamente. Lembra que te falei que no começo eu tive um chamado divino? Então, depois de fazer cupcake para o aniversário da minha filha, eu tive um sonho que eu vendia cupcakes numa loja vintage. Até aí normal. Mas acontece que depois de um tempo, eu descobri que na mesma noite ela também teve esse sonho, com os mesmos detalhes, tudo igual. Pensa na probabilidade de uma coisa dessa. Depois de conversar sobre, decidimos pôr em prática e assim fizemos. Mas começamos sozinha e sem entender de nada. Não tínhamos método para seguir, faltava experiência, só tínhamos mesmo muita coragem e a vontade de dar certo. Essa é a realidade, inclusive, da maioria das pessoas que começam a empreender, não é verdade? A gente começa sozinha e tendo que dar conta de tudo, o famoso eu-equipe. Bom, como já falei, eu não tinha um método para seguir. E por isso seguia receitas na internet de e-books de cupcakes. Isso quase me levou a desistir do meu negócio. As receitas quase sempre davam errado, não tinham padrão, elas transbordavam da forma do forno, ressecavam rápido demais, a forminha de papel soltava deles e a cobertura escorria. Olha, era difícil, até que eu decidi mudar. Tinha que resolver esses problemas para continuar. E foi o que eu fiz. Comprei livros, estudei a fundo as técnicas de confeitaria, técnicas de preparo de massas, cozimento delas, fiz curso fora, estudei e testei até conseguir sanar os problemas. E com isso, nesse processo, eu desenvolvi o meu método, o RCV, a Receita Certa Vende. O método que me ajudou a fazer cupcakes perfeitos que sempre dão certo. Mas não só isso. Com o método, minha produção ficou otimizada, organizada. Começou a sobrar tempo para cuidar dos outros aspectos que envolvem ter um negócio, como o financeiro, o marketing e todas as coisas que mantêm um negócio em pé. Porque confeiteira é assim, né? Ela só quer fazer o doce. Ela acha que só fazendo um doce gostoso tá ótimo. Não é assim. Tem que cuidar do negócio como um todo. Ter um método que te ajude a otimizar seu tempo faz muita diferença, porque um método é um passo a passo, é uma receita, que se qualquer pessoa colocar em prática, é quase impossível ela dar errado. Bom, e se você viu esse vídeo até aqui, é porque tem interesse real em cupcakes. Eu não sei se você quer fazer somente para sua família ou se você vai fazer para vender. O que eu sei é que cupcakes são muito lucrativos. Cupcake não são como bolo de festa, que é só para aniversário. Cupcake é para todo dia, para toda hora. Todo mundo ama comer um docinho. Todo mundo, todo dia, tem desejo de comer um docinho. Todo mundo gosta de comer massa recheada. Isso é um consenso.
Todo mundo, todo santo dia, tem motivo para comemorar alguma coisa. É aniversário, batizado, inauguração de loja, aniversário de loja, festa corporativa empresarial, casamento, noivado e por aí vai, a lista é extensa. E para todas essas ocasiões o cupcake é perfeito. E todo mundo gosta de cupcake. Para quem diz que não gosta, eu sempre pergunto, gosta de bolo de festa? Porque se gosta de bolo de festa, gosta de cupcake. Diz que não gosta porque tá comendo um cupcake errado, não está comendo um cupcake perfeito. Existe um mercado enorme para ser explorado com cupcakes. Ele pode inclusive ser servido como lanche na lancheira das crianças. E você aí achando que é só para aniversário, né? Pois é. Você sabia que escolas, inclusive, preferem comprar cupcakes para os seus eventos? Como eles são práticos, é só pegar e comer, ou seja, você não usa prato, talheres, não precisa de ninguém para ficar cortando ele em fatias. Ele é muito melhor que o primo dele, se é que você me entende aqui. Eu faturava muito vendendo para escolas na minha cidade. Os pedidos eram sempre de 300 unidades para cima e com o meu método eu fazia essa quantidade com uma mão nas costas. E de quebra, ainda atendia as mães que queriam fazer festinha das crianças na sala de aula. E você também pode fazer assim. Pensa aqui comigo, quantas escolas tem na sua cidade? Eu tenho certeza que algumas dezenas. Só aí já tem uma lista extensa de clientes em potencial a ser explorada. E cliente em potencial é aquele que já está pronto para comprar, só está esperando você ofertar. Se você oferta com isso um cupcake perfeito, o que tô te trazendo é uma oportunidade, porque desejo que você consiga viver da sua paixão, mudar a sua realidade para melhor. Porque cupcakes a gente encontra em tudo quanto é lugar vendendo. Em cafés, padarias, até em supermercado congelado eu já vi. Mas é aqueles cupcakes tudo mais ou menos, né? Você sabe aí do que eu tô falando. Porque cupcake gostoso, de massa úmida, saborosa, bem decorado, é difícil de achar, viu? São poucas as pessoas que fazem. Bom, voltando aqui ao assunto da escola, essa é só uma das inúmeras maneiras de vender cupcakes. Tem muitas outras e pouquíssimas pessoas fazendo cupcakes, bons cupcakes de verdade. Tem muita gente precisando da praticidade deles e tem pouca oferta, tá? Eu aprendi há um tempo atrás que quando você deixa de ofertar, você está negando socorro. Essa frase fez muito sentido para mim. Quantas pessoas estão comendo agora um cupcake ruim porque você não está ofertando um cupcake perfeito? É sobre isso. Porque, olha, tem muito cupcake ruim por aí, viu? Cupcake perfeito, gostoso, de massa úmida, bem decorado, é pra poucos. Tem um mar de gente querendo comer um cupcake gostoso. E com um método fica fácil fazer ele. Tudo que eu queria quando eu comecei era isso, um método bem certinho que eu pudesse seguir assim, ó, explicadinho, exatamente o que eu precisava fazer em cada etapa da receita e mais que isso, como trabalhar com ele, como fazer dinheiro com ele, vender. Porque não adianta nada você fazer um cupcake perfeito e ele ficar encalhado. Não é para isso que eu tô aqui. Eu quero que quem tem acesso ao meu curso possa realmente mudar de vida através do que eu posso ensinar. Ele não é só mais uma receitinha de e-book. No Beabá do Cupcake, os alunos podem me ver explicando e fazendo as receitas em vídeo, ensinando o meu método, tudo bem explicadinho e detalhado. Aprendendo o cupcake perfeito assim, desse jeito, fica muito mais fácil, ensinando tudo direitinho, detalhado, passo a passo. Porque não é só passar uma receita, uma quantidade de ingredientes e você que lute, sabe? Que dê seu jeito. Montei esse curso completo com tudo que eu criei, aprendi e desenvolvi com a minha experiência fazendo e vendendo cupcakes. Agora o meu propósito e a minha missão são muito maiores do que era quando eu comecei. Eu tenho um processo organizado para se qualquer pessoa que queira fazer um cupcake perfeito consiga fazer ele, onde quer que ela esteja, não importa. E para começar um negócio como eu comecei, a gente não precisa de muito investimento. Isso é o melhor, porque todo mundo consegue comprar os ingredientes e começar. Então eu trago uma oportunidade incrível para você ter o seu próprio negócio, sua própria fonte de renda. Eu comecei com R$200, inclusive, sabia? Anota isso aqui, ó. Eu vou te falar que os utensílios para começar, você provavelmente já tem quase tudo em casa. Você deve ter tigelas, uma espátula, um fouet, um forno comum e uma batedeira. E mesmo que você não tenha uma batedeira, isso não é um empecilho. É possível fazer utilizando somente a espátula e o fouet. Inclusive tem uma aula que eu ensino a fazer sem batedeira.
No mais, a gente só precisa ter uma forma com as cavidades próprias para cupcakes e forminhas de papel também próprias para assar. Você começa pequeno e vai crescendo e se aprimorando, tomando confiança. Você pode começar como eu, vendendo para os vizinhos, alguns amigos, participando de feiras. Eu pegava minha food bike, enchia de cupcakes, colocava minha peruca roxa e ia para a feira vender meus cupcakes. Consegui bastante clientes participando de feiras gastronômicas. Quem comprava nas feiras indicava para os amigos e familiares deles e assim minha lista de clientes ia sendo construída. E olha, esse boca a boca faz chegar cliente o tempo todo, viu? Mas isso só foi possível porque eu vendi o primeiro. Eu comecei, tá? Então, lembra que eu te falei que para ter um negócio de cupcake perfeito é simples? Que a gente precisa de 4 coisinhas para fazer ela acontecer? Que é só você juntar o cupcake perfeito com a vontade de ter seu próprio negócio, sua renda, trabalhar de casa nos seus horários, descobrir seu talento, de levar alegria em forma de doce para outras pessoas? Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você está pronto para fazer sua vida alavancar agora, eu posso te ajudar com muito mais. Com mais informações e mais detalhes que estão dentro do curso Beabá do Cupcake. O curso é todinho online. Você vê tudo no seu celular, no seu computador e até na televisão se você quiser. Na hora, você já tem acesso às primeiras aulas gravadas e você pode assistir quando quiser, onde quiser e quantas vezes você quiser. O curso é dividido em 8 módulos com muitas aulas detalhadas mostrando tudo para você. O meu curso vai levar você do cupcake mais ou menos para o cupcake perfeito, com tudo que você precisa saber de maneira prática e simples. Chega de fazer cupcake sem graça, sem gosto, massa pesada, mal decorada, explodindo dentro do forno, assado errado. Chega de fazer cupcake ruim. E olha só, esse curso está muito completo, do jeitinho que eu sonhei em fazer, para você aprender a fazer a técnica do cupcake perfeito e vender. No módulo 1, você vai aprender tudo sobre os ingredientes e suas funções nas receitas e as substituições. No segundo módulo, você aprende sobre recheios, quais usar e não usar, o ponto correto que eles devem ter e também como criar sabores diversos a partir de uma única base. O terceiro módulo, você vai aprender a fazer buttercream, como saborizá-lo, como tingir, como armazenar, usar o bico de confeitar e muito mais. No quarto módulo, você vai aprender as técnicas de preparo das massas, como criar sabores de massas a partir da mesma base e a técnica para assar os cupcakes corretamente, de acordo com a marca da forma de papel utilizada e da sua receita. No módulo, você aprende sobre decorações com flores naturais. Flores em pasta americana, flores em buttercream, trabalho de bico, de confeitar. Tem também folhas de exercício para você treinar o trabalho de bico e se sentir mais seguro e confiante decorando. Eu fiz uma aula também só sobre composições de cores. Nela eu te ensino os conceitos básicos das cores e como combiná-las entre si. Isso é bem importante. E para fechar, eu te entrego bônus incríveis, como a aula de precificação e uma tabela prontinha e completa para você usar no seu novo negócio e lucrar bastante. Você só vai precisar inserir as informações e automaticamente você vai saber os seus custos e o seu lucro. Mas não para por aí não. Eu vou te entregar também uma planilha que vai facilitar a sua vida na hora de colorir sua cobertura. Você não vai mais precisar de uma caixa inteira de corantes. Apenas 5 bases serão suficientes para você criar a cor que você quiser. Então olha aqui embaixo, ó, tudo que está disponível para você ser especialista em cupcakes. Você não vai mais ter que ficar pesquisando e gastando muito dinheiro e tempo testando um monte de receita mais ou menos por aí. Aqui tem cupcake perfeito e é definitivo. Então essa é a oportunidade de você fazer um cupcake perfeito e ainda transformar isso no seu negócio. Se você não der o passo agora, o seu melhor cupcake não vai ser feito. E o seu negócio, que poderia começar agora, não vai começar. Lembra que eu comecei vendendo meu primeiro cupcake? Então, tem que começar. O melhor dia para começar já foi ontem, né? Então, o segundo melhor é agora, é hoje. Se você não investir em você, se não acreditar em você, não vai sair do lugar. As coisas não vão ter uma segunda chance de mudar. Quem faz sempre as mesmas coisas tem sempre os mesmos resultados.
Quanto tempo mais você vai esperar para se dar a chance de começar, de ter uma nova profissão, de ter uma forma de ganhar o seu dinheiro, de ter reconhecimento pelo seu trabalho? E tudo isso sem precisar sair da sua casa, nem para aprender e nem para produzir. Eu vou te dizer uma coisa, se eu conseguir, você também consegue. E se você quiser, tá tudo prontinho para você. O meu sonho era ter recebido esse passo a passo quando eu comecei. Ia me poupar muito tempo, dinheiro e desgaste. O curso é muito completo. São 8 módulos mostrando tudo para você. Mais os bônus especiais. Tudo isso vale esse investimento que você está vendo aqui embaixo, ó. É um investimento na sua carreira e o retorno é muito rápido. Você vai colocar tudo em prática e com as primeiras encomendas o curso do Beabá do Cupcake já se paga. E pode se pagar várias vezes já no primeiro mês. Você já pensou que só com o que você gasta todo mês testando receitinhas por aí, já dá para você se inscrever no curso? Sim, dá para parcelar, pagar o curso por mês, fica até mais barato do que sair testando receita. Então olha só, se você quer fazer cupcake com segurança na receita, ter confiança no seu negócio e ter reconhecimento pelo cupcake perfeito que você faz, aperta no botão aqui embaixo e faça sua inscrição, ainda nessa turma do Beabá do Cupcake. E tem mais! Você pode experimentar o curso por 7 dias. Se por acaso você sentir que não é o seu momento, que não é a sua hora, não é o momento do seu negócio crescer, o momento de você mudar de vida, não tem problema. O único problema aqui é que a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Vai ficar do mesmo jeito que está hoje. Mas essa escolha é só sua. Da minha parte, você pode pedir o investimento de volta, ok? Então, bora lá. Vem fazer parte do time dos especialistas em cupcakes. Vem que vai ser um prazer ter você nessa turma fazendo o dia das pessoas que te cercam especiais, porque um dia que tem cupcake perfeito é um dia muito especial. Logo, todos os dias da sua vida podem ser especiais. Te vejo então na primeira aula do curso, corre lá! Faça a matrícula agora! Essa é a sua chance de começar uma nova história.